Organizações de pessoas com deficiência querem processo eleitoral mais inclusivo. STAI reitera estarem criadas condições para que os potenciais eleitores se recenseiem. Jovens com deficiência formados em cursos profissionalizantes. Olá, está no ar o programa da TV Surdo, o programa da inclusão social. O presente ciclo eleitoral iniciou a 20 de abril último com o recenseamento de potenciais eleitores, cujo término está previsto para 3 de junho próximo. Os velhos problemas prevalecem. Esta é a constatação das diferentes associações que trabalham em prol das pessoas com deficiência. O Observatório Moçambicano para a Deficiência, OMD, e o Instituto para a Democracia Multipartidária, IMD, por exemplo, dizem estar atentos aos constrangimentos a que pessoas com deficiência estão a ser expostas neste processo e prometem advogar para a mudança. Estas constatações são feitas quando faltam um pouco menos de 30 dias para terminar o recenseamento eleitoral nas cidades e vilas autárquicas. Na peça que se segue, você vai ficar a saber mais sobre este processo. O recenseamento eleitoral para as eleições municipais de 11 de outubro próximo arrancou a 20 de abril passado e deverá terminar no dia 3 de junho próximo. Estas são as sextas eleições municipais. Os velhos problemas de acessibilidade prevalecem, segundo Rui McCann, membro do Observatório Moçambicano da Deficiência. Chamar a atenção a todos os fazedores de políticas, a todos os fazedores de programas de participação política, no sentido de lembrar que existe um grupo social que, infelizmente, por conta deste conjunto de barreiras aqui enumeradas, a inacessibilidade física, a falta ou a ausência da língua de sinais, por exemplo, nos programas de campanhas televisivos, a questão das distâncias em relação aos locais de vivência destas pessoas versus postos de recenseamento, a falta de interpretação desta língua de sinal nos locais de recenseamento, a questão de assegurar que pessoas com deficiência visual possam ter certeza que os dados plasmados nos cartões refletem a sua realidade. As dificuldades que se deparam as pessoas com deficiência durante o processo eleitoral é, ao ver de McCann, falta de empatia da sociedade para com as pessoas com deficiência. Lembrar as pessoas ou a sociedade no geral que pessoas com deficiência, antes de serem pessoas com deficiência, são pessoas. Elas existem, são palpáveis, elas falam, têm sentimento, elas podem responder qualquer tipo de pergunta ou questão que lhes é colocada. Então vamos primeiro remover a barreira psicológica que muitas das vezes temos, a barreira comportamental, e permitir que estas pessoas tenham acesso a esta informação, permitir que estas pessoas venham ao encontro desta festa massiva da população. Não só o Observatório Moçambicano da Deficiência está a fiscalizar o processo eleitoral, como também diversas organizações da sociedade civil, como o caso do Instituto de Democracia Multipartidária, disse estar a olhar com atenção do processo, ao fim de assegurar que haja acessibilidade. Nós, como Instituto para a Democracia Multipartidária, temos desenvolvido algumas ações de advocacia para a maior inclusão e para a observância de algumas especificidades relativas às necessidades de alguns grupos, nomeadamente, no caso, mulheres, jovens e pessoas com deficiência. E é por isso que não só no quadro de recenseamento, mas também no quadro de cada uma das fases do processo eleitoral, nós temos tido várias intervenções e agora estamos a vender, portanto, a fazer advocacia para que os manifestos eleitorais dos partidos políticos sejam efetivamente inclusivos, democráticos e descentralizados. Lorena Maziv, coordenadora de programa do Instituto Democrático Multipartidário, prometeu ações concretas, como é o caso da organização de simpósio e conferências para que toda a sociedade possa refletir sobre a pessoa com deficiência. Pois, se não forem criadas condições, esta camada social poderá sentir-se excluída.
Nós advocamos pela inclusão e as pessoas com deficiência fazem parte da nossa agenda institucional. É por isso que, diante das várias instituições e dos vários atores relevantes que podem tomar medidas para a mudança deste cenário, nós advocamos, dialogamos para influenciar por estas mudanças, porque nós compreendemos que há necessidades especiais que devem ser acauteladas sob o risco de influenciar na quantidade e na qualidade da participação política destes grupos. Porque se as escolas, que são maioritariamente os centros usados para o recenseamento e para a votação, não tiverem condições estruturais preparadas para receber estes grupos, eles claramente que vão se afastar. E afastando, nós estamos a tirar um direito constitucional a estas pessoas de participação em processos políticos nacionais. Importa referir que o presente ciclo prevê licenciar perto de 10 mil potenciais eleitores que irão escolher os presidentes dos municípios e vilas em todo o país. Ainda se está longe de atingir a meta de 10 milhões de potenciais eleitores recenseados, mas acreditamos que até no dia 3 de junho próximo a meta será alcançada e todos estarão devidamente inscritos. Ainda sobre os constrangimentos registados neste processo, temos no programa de hoje o STAI, Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, OMD, e o FAMOD, Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, para analisarem o impacto desta situação para a comunidade de pessoas com deficiência. Vamos chamar o nosso colega Abdul Rahman, que vai moderar o debate. Olá, Abdul, e convidados, sejam bem-vindos ao programa. Olá, como devem saber, está em curso o recenseamento eleitoral para as próximas eleições de 11 de outubro próximo. E a TV Surdo e seus parceiros estão envolvidos em atividades que visam incentivar a participação de pessoas com deficiência neste processo. Por este motivo, a partir de hoje, o programa da TV Surdo terá em 15 dias um espaço para as organizações envolvidas neste processo e para ativistas sociais que vão analisar a participação de pessoas com deficiência em todo este processo. Para este debate estão convidados representantes do STAI, doutora Cremilda Zandamela, e temos o Dr. Ricardo Morense, que representa o Observatório Moçambicano para a Pessoa com Deficiência, e Lígia Matimbe, que ela representa o FAMOD, Fórum das Associações de Pessoas com Deficiência, que desde já agradeço a presença e por ter aceito o convite da TV Surdo. Começando contigo, Lígia. O processo iniciou a 20 de abril passado e deve terminar a 3 de junho. E que avaliação faz o FAMOD da adesão das pessoas com deficiência neste processo? A participação das pessoas com deficiência, a avaliação que temos feito desde o início do processo de recenseamento até o momento é que o FAMOD formou pessoas com deficiência, membros das organizações de pessoas com deficiência em matéria de acessibilidade e auditoria de acessibilidade, observação eleitoral também. E nessas pessoas foram selecionadas alguns membros das associações para serem observadores a nível nacional nos postos de recenseamento durante esse processo. E o FAMOD nas províncias de Maputo, Niassa e Manica. Nessas 3 províncias, tem lá observadores que estão a trabalhar para aferir a aderência das pessoas com deficiência nos postos de recenseamento. Foram cobridos durante 4 dias de trabalho como observadores, as pessoas com deficiência cobriram 27 postos. E nesses postos foram observados várias situações sobre a acessibilidade das pessoas com deficiência, aspectos arquitetônicos, aspectos ligados a atitudes dos brigadistas, do pessoal da polícia que está lá nos postos de recenseamento sobre a situação das pessoas com deficiência. Foram várias situações, na qual inclui a acessibilidade. Alguns postos mostram sim que tem um pouco, mas não na efetividade, porque alguns postos apresentam rampas, mas 85% dos postos que foram visitados pelas pessoas com deficiência têm lá muitas dificuldades. Muito obrigado, Lígia. Dr. Ricardo Morense, há centros de recenseamento eleitoral inacessível, não é? Para pessoas com deficiência físico-motora. E que impacto desta realidade que pode trazer aos potenciais eleitores com deficiência?
muitos anos depois, estamos a falar de cerca de 14, 15 anos depois, sobre a aprovação do decreto sobre acessibilidade e a ratificação da Convenção Internacional sobre as Pessoas com Deficiência, estejamos aqui a lamentar a limitação do exercício de um direito básico. A questão da participação pública, da participação política das pessoas com deficiência está consagrada na Convenção Internacional sobre as Pessoas com Deficiência, da qual Moçambique é parte. Moçambique ratificou esta convenção. E a participação política das pessoas com deficiência ou na vida pública das pessoas com deficiência não tem que ser uma miragem, tem que ser uma realidade. E esta realidade passa pela construção, pela criação de condições administrativas para que essas pessoas possam participar em pé de igualdade como as outras. As pessoas com deficiência têm que se criar condições, como estava aqui a dizer a Lígia, a questão da acessibilidade. Estamos a falar de uma acessibilidade básica, que é uma acessibilidade em termos físicos. E o decreto sobre acessibilidade é claro em relação a essas situações, não é? E sabido que o processo eleitoral decorre muitas das vezes em escolas e a maior parte dessas escolas não tem acessibilidade. E eu penso que à medida que o processo vai decorrendo é preciso ir corrigindo alguns aspectos. Porque temos acompanhado pessoas ditas normais que se fazem a esses locais de recenseamento. Por causa das filas enormes, essas pessoas desistem 1, 2, 3 vezes, acabam desistindo. A situação é pior se tratarmos de pessoas com deficiência, que a sua mobilidade muitas vezes não é autônoma, é uma mobilidade dependente de terceiros. E provavelmente esses terceiros não tenham disponibilidade de tempo para acompanhar a todo momento essas pessoas. Muito obrigado, Dr. Ricardo Morense. Dr. Cremilda, representante do STAI. Já faltando alguns dias do fim deste processo, que ações concretas que o STAI levará a cabo para inverter esta situação de falta de acessibilidade nos locais de recenseamento? Dizer que o STAI tem trabalhado com as instituições públicas e privadas. É lá onde estão alocados os postos de recenseamento eleitoral. E estes locais, muitos deles têm estas condições para as pessoas com deficiência. Aqueles locais onde não temos estas condições, os brigadistas de recenseamento eleitoral e os agentes de educação cívica têm apoiado, têm ajudado a estas pessoas a conseguirem recensear. E também estas pessoas têm prioridade. As pessoas com deficiência, as mulheres grávidas, e estas pessoas têm prioridade de participarem logo ao recenseamento eleitoral. Para dizer que todos estão integrados neste processo. Não se exclui a ninguém, todos participam, inclusive até contratamos pessoas também com deficiências, estão a trabalhar na área de educação cívica eleitoral e também estão a trabalhar como brigadistas nos postos de recenseamento eleitoral. E em relação por falar da situação de pessoas albinas, que não aparecem nas fotografias, o que pode ter acontecido e qual é o atual cenário desta situação? Na província de Maputo nós não tivemos esses casos de pessoas com albinismo não captar a fotografia. E dizer que também as pessoas com deficiência têm recenseado sem nenhum constrangimento. E esta questão do albinismo foi devido ao software que neste momento já está atualizado e este cenário já está invertido e o recenseamento está a decorrer normalmente e todos eles estão a recensear sem nenhum constrangimento. Lígia, mesmo para finalizar a nossa conversa, que recomendações deixam, tanto para o STAI quanto para as pessoas com deficiência, para que este processo seja mais inclusivo possível? Para uma melhor adesão e participação das pessoas com deficiência, o STAI deve procurar maneiras de reposicionar os postos de recenseamento, principalmente esses que apresentam maior dificuldade, maior barreira. Uma outra recomendação é que pode também
recorrer a uma capacitação. O STAI, o CNE, todos os órgãos de comunicação, todos os órgãos órgãos do processo eleitoral devem sim ter uma capacitação sobre a acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência no processo eleitoral. E eu penso que nos próximos tempos a participação das pessoas com deficiência em processos eleitorais vai ser mais eficaz ainda, porque pouco a pouco vamos participando deste processo, como eu disse. Se a TV Surdo está no processo, se o FAMOD e o Observatório são contributos válidos para que as pessoas com deficiência possam efetivamente participar deste processo. O mais importante é que cada um faça o seu trabalho, cada um faça a sua parte, e acredito que o STAI aos poucos vai se profissionalizando e para os próximos pleitos eleitorais a participação das pessoas com deficiência para nós é que tem que ser que não sejam as mesmas reclamações de hoje, que a questão da acessibilidade seja acautelada com muita antecedência para evitar que as pessoas com deficiência sejam excluídas deste processo. Doutora Cremilda, últimas considerações? Dizer que o STAI está a fazer de tudo para incluir a todos neste processo, porque o processo é de Moçambique e não há exclusão de ninguém. Todos estamos lá para podermos exercer o nosso direito e participarmos naquilo que é a nossa democracia. Obrigado. Muito obrigado, doutora Cremilda Zandamela, que representou o STAI, doutor Ricardo Morense, em representação ao Observatório Moçambicano para Pessoa com Deficiência, Lígia Matimbe, em representação do Fórum das Associações de Pessoas com Deficiência, FAMOD, e agradecer por ter aceitado o nosso convite e esperamos tê-lo numa próxima oportunidade. E para si, caro amigo telespectador que esteve em nossa companhia, o nosso muito obrigado. Recordar que este será em 15 dias este debate que vamos refletir em relação ao processo eleitoral em Moçambique. Até numa próxima oportunidade. Muito obrigada, Abdul e convidados. Daqui a 15 dias esperamos tê-los de volta para mais um debate. Vamos a uma breve pausa, mas não saia daí. Acompanhe os vídeos educativos e enriqueça sua bagagem sobre como conviver com uma pessoa com deficiência. Até já! Olá! Estamos de volta para a segunda e última parte do nosso programa. O primeiro bloco foi reservado à participação da pessoa com deficiência no recenseamento eleitoral que decorre em todo o país. Agora, vamos acompanhar mais um assunto de destaque. 30 jovens com deficiência das cidades de Maputo e Matola frequentam cursos técnicos com a finalidade de melhorar as suas competências profissionais. O projeto ambicioso e ainda na fase piloto, implementado pelo Fundo de Apoio à Comunidade FUNAC, espera chegar a outras províncias do país e abranger mais pessoas com deficiência. Acompanhe. Assunta Venâncio é uma jovem rapariga, órfã de pais. Teve de fazer um esforço e procurar uma forma para o seu sustento. Eu tomei a iniciativa sozinha, porque, na verdade, quando eu trabalhava, só que quando o emprego acabou, eu vi que já não tinha outra opção e acabei tomando essa decisão para poder me sustentar. Pedi ajuda a uma colaboradora também. Ela acabou me metendo lá para poder trabalhar lá. Na verdade, o trabalho não tem nenhum lucro. Ali, então eu só o pouco que conseguimos ali não tem nenhum lucro. Com o dinheiro que ganha, Assunta paga suas despesas diárias, incluindo a renda da casa em que vive. Com um pouco que eu tenho conseguido ali, por exemplo, no registro de cartões, abertura de molas, sei lá, tenho tido algum valor ali. Então, com aquele pouco ali consigo guardar para poder pagar renda e custear as minhas despesas. Com a 12ª classe concluída, Assunta frequenta um curso profissionalizante, pois, segundo ela, a sua prioridade neste momento é a formação profissional.
Já fiz o ensino médio da 12ª, já concluí. Agora estou a fazer um curso no ADEMO de gestão de recursos humanos. E eu, na verdade, nunca me passou esse sonho de casar e ter filhos. Ainda não me passou pela mente. Segundo a psicóloga Cândida Muval, a atitude desta jovem faz parte da terapia ocupacional e contribui para a redução da depressão. O autoemprego costuma ser uma grande saída. Eu tenho acompanhado pela FAMOD, que é o Fórum das Associações com Deficiência de Moçambique. Eles têm feito várias formações, várias oficinas, onde instruem as mulheres a poderem fazer costura, arte, artesanato, de forma que ela possa fazer e depois vender e assim conseguir um autossustento. Eu acho que essas formas são muito importantes. Eu acho que também costumam dar kits de emprego para que a pessoa possa continuar a levar avante esse empreendimento. Então é bastante importante que haja um autoemprego. Quando a pessoa está ocupada, se sente útil em fazer as coisas, tem o seu próprio ganha-pão, não depende exclusivamente do seu cuidador, já dá uma certa autonomia e melhora a saúde mental, aquilo que é a autoestima e o bem-estar de qualquer pessoa, inclusive as pessoas com deficiência. E a Assunta bem sabe disso. Nas suas palavras, ter um emprego fala a sentir parte da sociedade. Na verdade, eu quando perdi meus pais, não sabia, na verdade, o que fazer. Era uma pessoa muito deprimida, sei lá, ficava no meu canto, mas depois de um tempo eu vi de que não, ficar em casa não vai me render em nada, não vai me dar nada. Então, a razão pela qual eu optei em andar atrás do trabalho, de alguma coisa para fazer, para não ficar em casa, para não me sentir mal. Na verdade, é muita coisa por falar. Porque eu já tenho visto muitas pessoas, muitas moças na minha condição. Não fazem nada, ficam tipo... Eu sou deficiente, não tenho como trabalhar. Para que haja inclusão efetiva, a psicóloga Muval considera que as políticas de emprego e formação para as pessoas com deficiência devem ser revistas. Eu tenho visto em outros países que existe uma cota que cada empresa deve seguir para ter pessoas com deficiência na sua equipa. Aqui em Moçambique, não sei exatamente como é, sei que existe uma cota de gênero para algumas empresas, onde dá-se prioridade de 30%, 10%, 20% para que as mulheres possam fazer parte. A nível da deficiência, não sei. Mas eu acho que mais do que ter cotas, essas cotas, porque às vezes as políticas são lindas, escrevem coisas muito bonitas, a lei às vezes não tem nenhum problema. O problema está na implementação. Então, se por acaso a nossa lei prevê que haja esse nível de cotas, ou se por acaso um dia é para que haja esse nível de cotas, não tem que estar somente no papel, mas tem que ser explícita na prática. E às vezes não é por parte do empregador que não quer empregar pessoas com deficiência. Às vezes as pessoas com deficiência têm um bocadinho de autoestima. As pessoas com deficiência não são qualificadas, porque não adianta empregar uma pessoa só porque tem deficiência. Não vamos reduzir um trabalhador à deficiência que ele tem. Vamos procurar com que ele trabalhe. Assunta Venâncio sonha em concluir a licenciatura e continuar a contribuir para o desenvolvimento do país. Da formação já há casos de sucesso e isto é realmente motivador, pois acreditamos que despertará mais jovens e mais oportunidades de emprego serão criadas. Sobre despertar para a vida e para as oportunidades, convido-o a conhecer a história de vida da jovem Assunta Venâncio. Após tornar-se órfã de pais, ela decidiu procurar uma atividade que lhe rendesse algum dinheiro para cuidar da sua vida. Hoje, com a 12ª classe completa, frequenta o curso de Gestão de Recursos Humanos. Vamos a esta impressionante história. Pelo menos 30 pessoas com deficiência das cidades de Maputo e Matola beneficiam de cursos profissionalizantes implementados pelo Fundo de Apoio à Comunidade FUNAC, em parceria com a TV Surdo e a ADEMO. Isabel Kumba faz parte deste universo.
Eu soube que aqui tem informação através de um grupo de WhatsApp que tivemos lá de pessoas especiais. E lá partilharam um link com uma outra nossa colega, posso dizer assim. E através daquele link eu pude me inscrever. Depois adquiri o número do diretor daqui, depois liguei e aí me inscrevi. Apesar das limitações, Isabel considera valer a pena estar a frequentar o curso de informática, pois será uma valência na hora de procurar emprego. A informação está indo muito bem. Apesar de termos tido falta de alguns materiais, como computador. Para usar o computador, às vezes é necessário ter internet também. Temos falta de internet. O mesmo sentimento é partilhado pelo formando Ilídio Damião. Eu estou aqui a aprender já há uma semana. Estou a formar-me em informática. Os professores ensinam bem, sobretudo como usar o computador. Porém, temos problemas de falta de computadores. Muitas vezes, depois de aprender aqui, vou para casa e continuo a praticar. Com um total de 8 cursos, o projeto pretende chegar a outras províncias e abranger mais pessoas com deficiência. No início eram 5 alunos. Agora temos uma turma não só de informática, gestão de negócio, gestão de recursos humanos. Dá para enxergar que o futuro, não apenas em Maputo, mas em outras províncias, teremos mais alunos. E não temos a ideia de parar apenas aqui. Nesta fase piloto, nós estamos a trabalhar com deficientes cadeirantes, estamos a trabalhar com surdos, mas assim num futuro próximo, nós vamos trabalhar com deficientes visuais. Por acaso estamos aqui com um formador, formado em psicologia, que tem uma deficiência visual, e ele também mostrou interesse em poder coordenar conosco como forma de chegar para quem é de direito. Mesmo com pouco tempo de existência, o projeto já tem casos de sucesso. Felizmente, só nesta fase inicial temos 2 alunas nossas surdas que estão a trabalhar num hotel. Veio aqui uma organização assistir a nossa aula, gostaram de que forma nós ministramos as aulas e, por acaso, temos 2 alunas que já estão a trabalhar. Bastante inspiradora a história desta jovem mulher. Oxalá que mais raparigas sigam este exemplo. O saber não ocupa espaço, por isso convido-o a enriquecer os seus conhecimentos de língua de sinais de Moçambique. Olá! Está no ar mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Na aula de hoje, vamos aprender sobre os adjetivos, que são palavras que qualificam as pessoas. Pronto? Vamos a isso. Bonito. Corajoso. Esperto. Vamos repetir? Bonito. Corajoso. Esperto. A aula de hoje termina por aqui. Continue a praticar aí em casa. Veja e reveja quantas vezes quiser. É só seguir as nossas redes sociais, como a TV Surdo Moçambique. A nossa viagem de hoje termina por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Você sabia que pode continuar a ver e rever o nosso programa? É só visitar as nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. Goste, comente, partilhe e faça com que os nossos conteúdos alcancem mais pessoas. Até ao próximo programa.